direito assim: Espírito de revelação, palavra rema, entra dentro de mim, em nome de Jesus. Diga para a pessoa assim: você vai comer um churrasco espiritual agora. Diga assim: é forte demais, meu irmão. Crê nisso? Levanta a sua cabeça e ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai ter uma experiência forte hoje com Deus. Diga para o senhor assim: uma experiência com Jeová Jiré. Irmãos, em Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que Abraão chega de uma grande batalha vitorioso. Diga assim: eu também. E quando ele chega da batalha, ele procura o rei Melquisedeque. Qual era o nome do rei? Melquisedeque, ele era rei de Salém, que é Jerusalém. E lá em Hebreus capítulo 7, verso 3, diz que Melquisedeque não tinha genealogia. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não teve princípio e nunca teve fim. Ou seja, ele era Deus, na pessoa do rei Melquisedeque. A Bíblia diz que ele não tinha princípio nem fim, Hebreus 7,3, nem pai, nem mãe, nem genealogia. E era rei de Jerusalém, rei de Salém. Quando Abraão chega da batalha, vitorioso, ele vai à presença do rei Melquisedeque e diz: Rei, estou te entregando meu dízimo, estou te entregando o meu dízimo de tudo que Deus me deu. de tudo que Deus me deu. Olha bem, Abraão, ele foi o primeiro dizimista do mundo. Quando ele chega de uma batalha vitorioso, de tudo que ele conquistou naquela batalha, ele entrega o dízimo dele. O primeiro dizimista do mundo foi Abraão. Agora olha a revelação de Deus. Quando ele entrega o dízimo para Melquisedeque, Gênesis 14, levanta a cabeça e olha para mim. A Bíblia diz que o rei Melquisedeque entrega para ele o pão e o vinho. O pão e o vinho. Presta atenção. Abraão, ele entrega o dízimo para Melquisedeque. E na hora que Abraão entrega o dízimo para ele, na hora ele entrega o pão e o vinho para Abraão. Diga comigo assim: o dízimo gera o pão e o vinho. Repete aí, vamos lá. Aí Abraão diz assim: Senhor, eu te entreguei o meu dízimo. O Senhor me deu o pão e o vinho. Quem é o pão e o vinho? Quem é o pão e o vinho? Senhor, eu te dei o dízimo. O Senhor me deu o pão e o vinho. Quem é o pão e o vinho? Quem é o... Eu vou te dizer, o pão e o vinho, ele é Jeová Raá, o pastor dos pastores. Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Ele é Jeová Shalom, Deus da paz. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele é Jeová Tsiqueno, Deus da justiça. Ele é Jeová Samar, aquele que está presente 24 horas por dia na sua vida. Ele é Jeová Nissi, aquele que fica a bandeira da vitória no terreno do inimigo. Senta aí, igreja. Senhor, eu te dei o dízimo. O Senhor me deu o pão e o vinho. Quem é o pão e o vinho? Aí Deus disse: o pão e o vinho é o supridor de todas as suas necessidades.
Senhor, quem é o pão e o vinho? Ele é o supridor de todas as suas necessidades. E o rei disse: quando você precisar de um pastor, o pão e o vinho, ele é Jeová Raá. Quando você precisar de prosperidade, dinheiro, casa, sucesso financeiro, o pão e o vinho é Jeová Jiré. Quando você precisar de paz, ele é Jeová Shalom. Quando você precisar de cura divina, ele é Jeová Rafá. Quando você precisar de justiça, ele é Jeová Tsidkenu. Quando você precisar de um Deus presente, ele é Jeová Samar. E quando você precisar de vitória, ele é Jeová Nissi. Bata palmas e dá glória. Senta aí, igreja. Diga para o seu irmão assim: você tem o pão e o vinho? Repete pelo ouvir aí, vamos lá. Todas as vezes que você vem no altar entregar o seu dízimo, na hora Jeová Jiré te dá o quê? Fala para o diabo ouvir. Pergunta para o seu irmão assim: quem é o pão e o vinho? Diga assim: Jesus Cristo, o supridor de todas as minhas necessidades. Dá um glória a Deus mais forte aí, igreja. Quem é dizimista fiel tem o pão e o vinho. Repete aí, vamos lá. O diabo ouvir, vamos lá. Pergunta assim: você sabe quem é o pão e o vinho? Responde para ele aí, vamos lá. É o supridor de todas as suas necessidades. Quem é dizimista fiel, levante a mão. Fica de pé quem é fiel no dízimo. Quem é fiel no dízimo, fica de pé. Se alguém aqui não é fiel no dízimo, e você quer se tornar fiel a partir de hoje, fica de pé no seu lugar. Se você não é dizimista fiel e quer se tornar um dizimista fiel, fica de pé no seu lugar. Levanta a sua mão direita e diga assim: meu Deus e meu Pai, pega o livro da vida, abra na minha página e escreve com o sangue de Jesus o meu voto de ser dizimista fiel para o resto da minha vida. E quando eu consagro o meu dízimo, Jeová Jiré entrega nas minhas mãos o pão e o vinho, que é Jesus, o supridor de todas as minhas necessidades.